Olá, querido povo batista do Planalto Central, povo missionário aqui no coração do Brasil. Estamos muito felizes hoje, mais uma vez, com o nosso Conversa Batista, nessa série falando sobre parcerias missionárias. Nós estamos aqui porque esse momento, nós entendemos que é o que toca o coração do povo batista, é saber o que está acontecendo no chão missionário, nos recantos do nosso Planalto Central. E nós temos série, semana a semana, trazido aqui missionários de campos que são parceiros, dos quais a convenção, que somos todos nós, somos parceiros e estamos ali, de alguma maneira, ajudando aquele campo. E a gente precisa dizer ao campo que esse campo é seu, esse campo é nosso, e nós estamos ajudando e participando e queremos ouvir testemunhos do que tem havido, porque coisa bonita é o testemunho do campo missionário. Então nós estamos aqui hoje com o pastor Milton Nascimento, que está ali há alguns anos, já no campo de São João da Aliança, um campo muito antigo, cerca de 50 anos já, no nosso campo batista do Planalto Central. Vários obreiros já passaram ali, nós já tivemos ali projeto Amor que Faz naquele lugar, e temos igrejas hoje que têm apoiado também, junto com a convenção, aquele campo. E nós queremos saber. Pastor Milton Nascimento, seja bem-vindo e dê a saudação ao nosso povo aí. Nos conte aí um pouco da sua história, da sua chegada aqui e do trabalho ali no campo, dos seus desafios. Prazer estar com vocês, meus irmãos do Planalto Central. Estou há 2 anos e meio aqui no campo, em São João da Aliança. E diante desse grande desafio, sempre na esperança de estar firmado na palavra do Senhor e também na sua chamada para um campo tão desafiador. Falando em desafios, eu lembro que a sua chegada aqui, nós conversamos no dia quando o pastor Wilson, da CIB de Planaltina, que é uma igreja que tem apoiado também o trabalho de São João da Aliança, já tem alguns anos que tem apoiado, tem amor por aquele campo, então se juntou a nós aqui como convenção e nós temos apoiado. Mas eu me lembro que você já participou de vários desafios pelo Brasil. Você é um missionário, se não me engano, já da região amazônica, trabalhou na Transamazônica, e tem muita história para contar. Então essa questão de encontrar desafios. Como foi a sua chegada aqui de encontrar um desafio São João da Aliança? Que tipo de trabalho? Como é o trabalho do missionário pastor Milton Nascimento? Bem, eu sempre falo que aonde ninguém quer ir, Deus me manda. E essa chamada, ela é, como que se diz, é muito especial, porque nos lugares mais difíceis da Transamazônica, Deus me levou e eu sobrevivi e senti em casa. Então, tem pessoas que falam que missionário sofre. Não é verdade. Que quem nos encaminha, quem nos leva, ele nos sustenta. Isso. Ele cuida de nós muito bem. Nesses lugares eu sinto bem à vontade, porque é o meu ministério. E geralmente as pessoas dizem, mas como você tem coragem de estar num lugar desse? Eu falo assim, não, eu tenho coragem, estou feliz, porque estar dentro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo. Tem outra expressão minha, eu sempre falo, o melhor lugar do mundo fora da vontade de Deus é o inferno. Isso. E o pior lugar do mundo dentro da vontade de Deus é o céu. É claro que a gente passa por dificuldades, né? A gente, como que se diz? Sente, né? Sente, a gente, como que se diz? A gente às vezes é abordado por situações difíceis, perigosas, né? De acidentes e tantas outras coisas. Pastor Milton, nesse background, nessa história sua, de tantos desafios missionários, e você chega com desses desafios, você é convidado, como foi que aconteceu esse convite para você vir para o Planalto Central, para São João da Aliança de maneira especial? Pois é, eu estava frequentando a igreja do pastor Silvio Daniel. Sim, conheço. Né? Secretário na época gente boa. Da Convenção Goiana, gente boa. E eles, os homens de lá, falaram, pastor, está tendo um congresso de homens lá em Planaltina DF, o senhor gostaria de ir? Eu falei, sim. Né? Aí eu peguei e vim com eles, e eu como quase rompeu os ligamentos, eu estava precisando de fisioterapia direitinho para poder... Eu não consegui... do acidente que você sofreu de moto. E eu não conseguia levantar o braço, né? Eu conseguia pegar um peso aqui, puxar, mas o braço, para poder fosse complementar você, eu tinha que fazer isso. Sei como é.
E aí, nesse inteirinho, né, eu estava em Goiânia, vim para tratar em Goiânia, né? E eles me convidaram, eu vim e o pastor Wilson falou, no último dia ele falou do desafio desse lugar lá, de São João da Aliança, essa igreja que estava lá aqui muitos anos, e eu fui tocado. Aí orei ali, aí conversei, no final de tudo era para voltar pro Amapá, para poder começar um trabalho dentro do acampamento lá do acampamento da convenção, né? A 130 quilômetros de Belém. De Macapá. De Macapá. É. E então nessa coisa toda, e não deu certo, né? E eu estava em Goiânia com minha família de Goiânia, sou de Goiânia, né? Converti em Goiânia e estudei em Belém, fui estudar em Belém. Então, diante dessa realidade toda, a minha chamada foi a Amazônia. Deus me chamou literalmente para a Amazônia. E aí, nesse inteirinho, conversei com o pastor Wilson, né? E ele falou assim, olha, tem uma pessoa assim, assim, eu falei as características minhas, né? Ele falou assim, tá bom. Quem é ele? Ele falou, sou eu. Falei, né? Falei que estava fazendo tratamento. E aí ele me convidou para poder conhecer. E na época eu vim conhecer e vi direitinho em São João da Aliança. E aí marcamos, né? Aí eu cheguei lá em São João da Aliança no dia 26 de dezembro de 2017. Aí, e o desafio, olhei a situação toda e falei, olha, essa situação aqui é muito difícil, né? Sim. Sem conhecer. Olhei assim, Deus fala o coração da gente, né? Sim. Onde Deus envia, Ele capacita e Ele dá o discernimento. Você olhar as coisas e saber que as coisas ali. Então, eu falei para ela, isso aqui menos de 3 anos, mas eu não pensei que era tão difícil como, né? Por causa de muitas dificuldades, né? E essas dificuldades trouxeram agora, já depois de 2 anos e meio, depois de 2 anos, que eu fui descobrir a real situação, né, do campo, né, da real situação. Todo campo missionário já tem seus desafios. Chegando lá, você conheceu à primeira vista os desafios, os óbvios, né, que era a reestruturação, a retomada de uma igreja. Inclusive, na época que a gente foi com o Amor que Faz, você não tinha chegado ainda. Então, era o Valdelar, que é o genro do pastor Wilson, que passou um bom tempo lá, junto com a Indira e com a igreja lá dando apoio. Sim. Mas uma situação também desafiadora. E aí você chega e lida com isso. Que tipo de trabalho, mediante, claro, a gente conhece o desafio da reestruturação, soerguimento, né, de uma igreja, que é um campo que tem terreno próprio, lote, tem uma igreja, tem uma casa pastoral, mas o desafio de reestruturar uma igreja, que a gente tem ajudado, a convenção tem ajudado, por ali, que eu lembro, já passou o pastor Ademir, pastor Jairo, o Valdelar, você está ali, e não é brincadeira, eu conheço todos esses, e todos são homens de Deus, que guerrearam bastante, você está ali hoje. Então eu queria saber o que no seu coração, mediante o tipo de trabalho que você tem escolhido, que eu sei que você é um plantador de igreja. Isso foi uma das coisas que, quando eu lhe conheci, né? Que tipo de trabalho você tem feito hoje e tem feito nesse tempo, na verdade, né? Olha, a primeira cidade é extremamente fechada, né? Extremamente fechada. E o meu trabalho é evangelismo, de casa em casa. Sim. E nem sempre eles abrem as portas. Quando a gente começa uma conversa e tenta entrar, simplesmente eles fecham. E nesse inteirinho todo, a gente vê o seguinte, hoje, como são poucas as pessoas que abrem as portas, né? E durante esse tempo todinho eu consegui entrar em 6 casas e fazer estudos bíblicos. De acompanhar mesmo. De acompanhar, né? E ali eu gosto muito, ele gasta um pouco de 2 meses para fazê-lo, né? É o indutivo. Sim. O estudo bíblico indutivo, muito, muito bom. Ele é autodidático. Sim. Né? Ou seja, então a pessoa entende, as pessoas nesse Brasil, nesse Pará, no Amapá, hoje tem igrejas grandes que eu comecei batendo de porta em porta, né?
de porta em porta. Implantando esse sistema do estudo Sim, o estudo bíblico. Então, eu fiz com 15 pessoas, né? Assim, é muita dificuldade. Quando alguém abre a porta, eu estou ali, né? Sim. E graças a Deus, de todos eles, só 2 pessoas que não conseguiram concluir o estudo todo. Sim. Então, 14 pessoas, né, conseguiram concluir. Ou seja, mas delas, 4 se converteram. Mas a pressão é muito grande. Há uma pressão social também. Não é só a pessoa se decidir, né? Sim, mas assim, é por causa da questão religiosa. Né? Então, assim, essas pessoas, elas ali, uma só, que de vez em quando vai. Mas praticamente, quando ela está ajeitando para ir para a igreja, né? E simplesmente alguém chega, sempre tem uma barreira, sempre uma barreira, sempre uma luta. Você atribui isso a uma guerra espiritual? Bastante, sim, porque a cidade, a tradição religiosa da cidade foi pela qual eu fui criado. Você conhece? Conheço, né? Pelo menos em 2, né? Então, assim... Então, aquela situação. Então, as pessoas vivem das tradições dos avós, dos tataravós. E há uma força muito grande. Força muito grande. Então, quando eu trabalhei com a dona Dilina, quando eu cheguei, ela estava com 95 anos. Trabalhei com a dona Dilina durante 2 anos. Agora fazia ano que ela se converteu. E você é testemunha de que as pessoas se decidem, entregam a vida a Jesus. Sim. Mas há uma segunda barreira que é participar da vida. É isso. E depois ela converteu, uma pessoa extremamente querida, amada por todos na cidade. Uma pessoa que nunca faltava visita na casa dela durante a semana toda, de domingo a domingo. Ou seja, então, ela converteu e aí, quando alguém soube que ela converteu, correram lá e tentaram levá-la para a religião. Sim, era antes. Para tentar... E ela falou assim, não, eu sou de outra lei. Essa converteu. Eu sou de outra lei. Hoje, agora, tu é com Jesus. Olha só. E a dona Dilma foram 2 anos de trabalho ali com ela. Entendi. Tinha dia que ela assim, interessante, né? 3 vezes o inimigo apareceu para ela dizendo que ela não podia mudar de religião. A última vez que o inimigo apareceu para ela, estava travesti de Cristo, né? Barba, cabelo, né? Roupa branca. Ela se entendeu, foi isso que ela contou. Sim, e ele falou para ela, né, que ela deixasse, que ela não podia seguir aquele crente, né, o que os crentes seguem. E ela disse, não, é Deus e meu Jesus que é meu Salvador. Isso em sonho. Ela falou e acordou. Olha só. Então, quer dizer, e realmente o testemunho de uma pessoa convertida, decidida, clara. Mas a pressão social para que ela participe da vida da igreja, a vida congregacional, sim, isso aí é um outro... Olha, outras pessoas converteram no templo. Decidiram, mas levantaram a mão, tudo direitinho, endereço, fui atrás, mas não foram mais. Há pressão. Há uma pressão. Fiz alguns cultos em lares, né? Em lares, e as pessoas, quando ficavam felizes com a pregação da palavra de Deus, tudo, mas quando sabiam que lá teve o culto, chegava ali, geralmente o pessoal da cidade, o pessoal nativo. Sim. Então, os nativos têm influência muito grande sobre os outros. Você diz, é o povo que é da cidade, sim, a tradição da cidade. A tradição da cidade. Há uma resistência social. Muito grande. Nessa luta, nesse desafio que você tem vivido lá, que é muito importante, por isso a gente traz aqui os missionários, porque esse testemunho, isso é muito importante para o povo saber o que se enfrenta, né, no campo missionário. São diferentes campos, diferentes situações. Você considera, por exemplo, a convenção que já alguns e muitos antes de você, anos, com parceria, ajudando o Campo São João da Aliança. Qual a relevância dessa parceria da Convenção Batista Planalto Central com o Campo São João da Aliança? Olha, fica impossível de fazer o trabalho, né? Se não tiver esse apoio, né, tanto financeiro como, né, espiritual, né? Diante dessa realidade, quando no início de 2019, eu comecei uma depressão.
Porque trabalha. Quer dizer, é tipo como se fosse uma frustração, você lutando e... Sim. Por mais que a gente saiba que trabalha pela fé, uma hora a Bíblia diz que um arco entesado muito tempo perde a força. Mas você vê a situação dos profetas, né? Sim. Né? O próprio apóstolo Paulo, né? Então, Elias... O sofrimento, como Jeremias, ou seja... O que a gente não pode é ficar lá. Isso. Mas passar momentos difíceis, isso faz parte do ministério. Isso, então eu sei que é isso, porque o que eu passei aqui é o que eu passei em todo lugar. Porque assim, todo aquele que faz a obra do Senhor, todo pastor, ele passa por dificuldades, seja no campo missionário. Há uma luta. Uma luta, porque essa a luta é espiritual. Que a gente fala espiritual, essa luta dela se torna emocional, se torna psicológica, ela, né, e somatiza, inclusive. Se você não cuida, ela entra no seu corpo. Eu estava ruim, até essa semana eu falei com o pastor Wilson, lembrando ele. Do tempo, do momento que você passou. Eu falei assim, olha, lembra aquele dia lá? Ele me falou uma frase. E é nessa hora que é pra gente, como é importante ter um pastor, como é importante ter um porto seguro, ter um amigo. Sim. E assim, então diante dessa realidade toda que nós estamos vivendo ali, é como tu falaste, parece que não está trabalhando, está fazendo, né? Mas está. Ou seja, eu tenho que dar um testemunho de homem de Deus. Porque a gente vê que por causa do passado, hoje a gente sofre, né, as consequências. Eu falo muito do legado dos batistas no Planalto Central, a história bela que nos trouxe até aqui. Então hoje nós temos uma herança, alguém plantou, hoje nós estamos semeando. E precisamos prestar atenção ao que nós estamos semeando hoje, o que você está semeando hoje, porque outro possivelmente lá na frente irá colher. Sim. O Bonifácio. Sim. Olha, eu encontrei uma criança, né, hoje é um homem, né, que foi ovelha do pastor Bonifácio. Sim. Ou seja, o pastor Bonifácio também, ele falando que naquela época já era muito, muito difícil, né? Olha só. Por causa da questão, né, da questão religiosa mesmo. Sim. Né? E ou seja, então o pastor Bonifácio foi um homem de Deus que andava, né? Que é um homem de Deus que ele andava nessa região assim. E esse trabalho de itinerância eu fazia na Transamazônica. Eu era pastor de 9 igrejas num raio de 450 quilômetros, empurrando ônibus ladeira acima na lama, que não tem aqueles atoleiros intermináveis. Aquilo ali que eu vivia. Até Deus me dar uma moto aí. O ônibus ficava, eu ia, né? Atravessava. Então, quer dizer, esses desafios aí que você não vê os resultados tão rápidos, isso o nosso povo sabe, mas o testemunho missionário do campo aqui no nosso Planalto Central, que é um campo que é parceiro, da qual a convenção é parceira, que está ajudando, o nosso povo precisa saber. Por isso que a gente traz isso. Gente, tem isso aqui, porque às vezes nossa vida eclesiológica, eclesiástica, às vezes se torna muito normal. E a gente precisa entender o que alguém que está lá na ponta da linha, está lá sofrendo, pagando um preço, fazendo estudo, vendo pouco resultado, sofrendo, chorando de joelho, e Deus, porque há uma batalha. Muito mais do que entregar folheto, do que fazer estudo, é a batalha do joelho no chão e do dia a dia, né, da continuidade, da perseverança. Olha, do dia que eu cheguei, na primeira semana que eu cheguei, até no final de 2009, de 2019, eu jejuei. Foram quase 2 anos de jejum. E tem uma pessoa que me inspirou muito, foi o pastor Hans Bieri. Ele, a irmã Judite, né, não conhecia a esposa, né? Mas ele eu conheci lá em Belém, quando eu estava no Seminário Teológico Batista Equatorial. Ele foi lá. E ele foi chamado para vir para o Brasil evangelizar os índios, na aldeia Sais Cinzas, acima de Santarém, entre Santarém e Parintins, na beira do Amazonas. Ele, durante 9 anos, ele evangelizou ali os índios, não converteu nenhum. Olha só. Quando inteirou 9 anos, o pajé, ele converteu. Você entende que nenhuma obra no Senhor é vã. Não. Que está ali. É difícil não ver os resultados que nós desejaríamos ver toda semana, não é? Mas ali naquela perseverança, né? Naquela continuidade, naquela resiliência. Eu gosto muito de olhar para o passado. A história, aprender a história,
para ver o tanto que Deus já, naquele hino, né? Tanto que Deus já fez, né? Quantas bênçãos. Quantas bênçãos. Falando do passado, da história missionária que lhe trouxe até aqui. Porque você está aqui, você é o resultado de toda uma história, dos desafios que lhe forjaram, fez você ser mais forte, mais focado. Conta pra gente um pouco assim, de como foi a minha chamada. O que você considera que foi inspiração? O que foi, ou quem foi, ou quantos foram que inspiraram a sua vida hoje? A minha inspiração é o próprio Cristo, né? No sentido de sair. E não que não tenha homens de Deus, que eu acabei de citar agora o pastor Hans Bieri, que é inspiração. Sim, Hans Bieri. É uma inspiração para eu continuar onde? Aonde eu estou e fazendo o que eu estou. Perseverar. Você está entendendo? São esses homens, E essa semana mesmo, o pastor Wilson falando comigo, falou assim, olha, o meu cunhado ficou em Portugal durante 20 anos. 4 pessoas, parece-me, converteram. Olha. E ele vinha, chorava, e ele vinha para cá, quando vinha para o Brasil, claro. E aí o pastor Wilson ministrava para ele. Consolava, abraçava. Sim, e o pastor Wilson tem esse dom. Ele tem uma fala mansa, ele tem aquele jeito, mas também ele é direto. Pastorzão. É um pastor, um homem de Deus. É direto, não tem medo de pregar a palavra. Sim. Né? Graças a Deus pela vida dele. E Diego também. Sim. São inspirações que a gente tem. O nosso tema da campanha de missões esse ano é uma missão extraordinária. Então, a gente busca saber os testemunhos do campo, porque cada história ela é extraordinária. Na sua experiência. Eu queria que agora você dissesse para primeiro, para o líder, o pastor, o missionário, que está na frente de um campo difícil também. Às vezes é o endereço só que é difícil, mas todo campo tem o seu desafio. Desse uma palavra de estímulo para esse missionário que está lá na ponta. A realidade é essa. Se nós olharmos para o ministério dos apóstolos, dos profetas, primeiro, né, os profetas apóstolos, segundo, né, profetas, Jesus e apóstolos, qual foi o momento que eles tiveram? De facilidade. Facilidade. Nenhuma. E quem quer pregar o evangelho vai lutar, né, contra como que se diz? Uma cidade. As hostes são espirituais. Contra as hostes espirituais. Sim. Então, o nosso trabalho não é contra a carne ou sangue. Sim, então, não desistir. E sempre olhar para o Senhor Jesus. Vai ter desestímulo? Vai. A própria família vai trazer dificuldades? Porque vai. A família sente também. Sente. Porque é aquela questão, né? Você para poder estar no ministério, tem que ter uma chamada de Deus. Aí sim. Porque às vezes nós vemos chamadas pelos homens e chamada, ou a pessoa se chama. Se chama. Por vezes, quando nós estamos na luta, a gente pensa que a gente é o último da fila. E quando a gente vai, olha para trás, tem mais um bocado lá atrás. E a gente não está sozinho, essa fila é larga. Então, compartilhando isso, fala com ele. Obrigado. Né? Ou comigo também, né? Comigo. Nós não somos o último da fila. Sempre atrás tem alguém. Ser perseverante e ser feliz. Aprenda a agradecer a Deus. Aprenda a ver Jesus na luta, né? Ali sendo, eu sempre olho dessa maneira. Jesus sendo ali tentado, as pessoas tentando apedrejá-lo, mas ele sempre saía de cabeça erguida, sempre, agindo como servo de Deus. Você não é perfeito, nem eu sou perfeito, nós não somos perfeitos. Deus nos usa de tal maneira que quando a gente olha para trás, o dia de ontem foi bênção. Por mais que foi difícil, foi bênção. Chegamos até aqui. E inspira no Senhor, inspira nos servos de Deus. Quantos olha para outros servos de Deus ainda vivos que estão aí, que foram pessoas que passaram, são testemunhas vivas de Deus para nos encorajar. Porque nós só podemos entender o Evangelho, né, as dificuldades para o Evangelho, quando a gente vê alguém que lutou e está ali. Fala sobre vontade de desistir. Várias vezes, né? Sim. Aí a gente, pelo menos no meu ministério, na vida toda, eu posso colocar sem medo. O dia mal, aquele resistir o dia mal. 3 vezes eu falei para o Senhor que eu não queria mais. Sim.
E teve uma vez, né, não é para escandalizar, eu tinha uma DT 180, eu estava no projeto Jari, um lugar muito, muito difícil, aonde as pessoas os crentes não correspondiam, né? E era uma tarde, eu ia fazer um culto numa agrovila lá, chamada Planalto. Agrovila não. É como se fosse uma agrovila. E eu coloquei tudo que aquela moto tinha para poder cair e morrer. Sim. Tentando o Senhor. Ela dava 160, até mais. Estrada de chão, cheia de costela. Eu tive uma DT. Sim, você sabe, né? E ali, naquela luta todinha, aí foi desacelerando a moto. Eu ia passar da entrada. Ela foi desacelerando sozinha. E eu ali segurando no... Não. Aí. Quando a gente perde o controle, Deus continua no controle. É isso. Né? Então assim, quando eu cheguei na entrada, a moto estava, acho que não estava 10 km. Na velocidade de entrar. Então assim, você não desiste. Se você não derrama lágrima, é impossível estar no ministério sem pagar um preço. Pagar o preço. Mas o lucro é infinitamente grande. É verdade. E a gente nem consegue dimensionar. Isso. Tem coisa que Deus não nos deixa ver, para que o nosso coração não se envaideça. Como disse ali, 2 Coríntios 5. Essa palavra. É isso. Ou seja, olha, foge da vaidade. Fujamos, aliás, da vaidade. Ninguém é estrela. Quem tem que brilhar é Cristo. Prega o Evangelho sem medo. Não preocupe. Faça o trabalho. Faça o trabalho. E Deus vai assinar. Isso. Deixa uma palavra para o povo batista do Planalto Central, que é a convenção. Esse povo missionário que, de qualquer maneira, é participante também do seu ministério lá em São João da Aliança. Aos nossos irmãos batistas, como pregar o Evangelho? Nem todo mundo é chamado a pregar o Evangelho. Mas somos chamados a testemunhar. Ser missionário lá na ponta da linha. Né? Ser missionário na ponta da linha é quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, e quando você ora pelos missionários, os pastores. Ou seja, eu nunca trabalhei preocupado com dinheiro, porque o Deus que me sustenta é o Deus que sustenta a maior igreja do Brasil. Ou seja, mas homens e mulheres de Deus que entregam seus dízimos, que mandam suas ofertas de missões, ou seja, não é um apelo por causa de dinheiro, não. É um apelo à fé, um apelo ao amor à obra de Deus. Quem ama a obra de Deus, ele não se preocupa. Ele não se preocupa que se vai faltar nada lá na frente. Ele entrega seu dízimo, sua oferta, e ele é bem abençoado. Eu sou dizimista, mas também eu entrego minha oferta de missões todo o tempo. Povo Batista do Planalto Central, povo missionário, esse aí é o fôlego missionário, é o chão missionário, o sangue missionário, do sangue de Cristo que nos comprou. Nós estamos contando uma mesma história, em endereços diferentes. Então nós trazemos esses testemunhos aqui no Conversa Batista sobre parcerias missionárias, para que você saiba que missão extraordinária Deus faz quando você entrega a sua oferta de missões estaduais. Quando você participa do seu dízimo, a sua igreja participa do plano cooperativo, quando você está conosco, exercitando sua vocação, aprendendo no vocácio, ou você está numa das nossas fileiras, no Amor que Faz, por exemplo, quando você vive o que Deus tem para viver, para que você viva nessa vida. Por isso, nós contamos essas histórias, para que você saiba onde chega a sua oferta, onde chega a sua oração, onde chega a sua fé. E todos nós estamos no chão desse Planalto Central,
certamente, não pelo que somos, mas apesar do que somos, né, Pastor Milton? Sim. Escrevendo uma história de uma missão extraordinária. E assim nós nos despedimos nessa hora, compartilhando nosso coração missionário com você. É a CBPC, fazendo missões com você.